Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Apocalipse, capítulo 2, verso 18, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quarta-feira, madrugada, passadas as 2h da manhã, eu cheguei em Maringá depois de 8 dias viajando, 6 dos quais eu estive na Turquia, onde preguei num encontro de missionários que estão inseridos em países dominados pelo islamismo. Estiveram presentes nesse encontro cerca de 70 líderes de grupos, de equipes missionárias que atuam em cerca de 30, pouco mais de 30 países. E espiritualmente falando, foi uma das experiências mais impactantes da minha história, pelo menos da minha história ministerial. Pregar para pessoas cujas vidas estão absolutamente entregues nas mãos de Deus para o seu serviço. Eu confesso que me senti bastante constrangido entre irmãos que pagam um preço pelo evangelho que eu não pago. Num dos dias iniciais do encontro, a nova presidente da missão assumiu o microfone e começou dizendo assim: todos nós que estamos aqui já entregamos as nossas vidas a Deus e já decidimos que estamos dispostos a morrer pelo Evangelho. Eu confesso que eu já ouvi isso outras vezes e eu mesmo já disse isso. Mas estando ali, num país fechado, entre irmãos que trabalham em países fechados, uma família que estava naquele encontro havia acabado de ser expulsa do país onde ministrava. Ouvimos da história de uma família missionária que foi descoberta no país onde estava pregando o evangelho e tinha 24 horas para deixar o país. Filhos na escola, casa mobiliada, tudo. Imagine você ter 24 horas para abandonar a sua casa, abandonar o seu país.
Na própria Turquia, os cristãos são vítimas de perseguição. Eu fui ciceroneado num passeio muito interessante na segunda-feira pelo meu primo, na verdade, casado com a minha prima, que joga futebol na Turquia, num time profissional de lá. E ele estava me contando que próximo à cidade onde ele mora em Kayseri, uma célula vinha se reunindo, liderada por um cristão estrangeiro. E uma família de turcos se converteu nessa célula e começou a congregar com ela. Passado um tempo, essa família fez um convite a um amigo para que estivesse na reunião. Esse amigo aceitou o convite e no dia da reunião apareceu com um outro amigo, que também estava ali para participar da reunião. A reunião começou quando o líder estava falando a palavra, aqueles dois visitantes se levantaram, tiraram facas da cintura e mataram todos os membros daquela célula, 7 pessoas. Ouvir dos lábios daquela irmã, nós já decidimos morrer por causa do evangelho, foi diferente para mim, compreendem? Até porque a tensão de participar de um congresso, entre aspas, clandestino, num país islâmico, não deixa de impor uma certa tensão. Você fica mais ou menos o tempo todo pensando, e se alguém entrar por essas portas agora? Não deixa de trazer uma certa inquietação, um certo incômodo. E também teve o fato de que Deus foi muito misericordioso comigo. Usou a minha vida poderosamente, eu louvo a Deus pelo privilégio e agradeço a igreja pelas orações, porque as orações da igreja foram uma bênção na minha vida. Eu pude pregar àqueles irmãos e houve um grande quebrantamento ali entre nós. Eu entendi por que é que Deus me levou para o outro lado do mundo, para fazer o que eu faço aqui todos os domingos, pregar a palavra dele. A logística não foi fácil, não. 13 horas de voo, classe econômica. Como eu queria ser da teologia da prosperidade naquele avião. Ô pai, sou teu filho, me bota na classe executiva pelo menos. Com a poltrona da frente entre os meus joelhos. 13 horas. Mas lá a gente entendeu por que é que Deus fez toda essa movimentação. Espiritualmente foi uma viagem preciosa. Mas culturalmente, eu confesso que voltei um tanto quanto abatido e você vai entender por quê. Estar na Turquia é uma experiência sui generis para um cristão. Especialmente um cristão como eu que se interessa bastante pela história do cristianismo. Turquia tem como capital a cidade de Istambul, que foi a cidade onde eu fiquei nesses dias. Istambul, nas suas origens, chamava-se Bizâncio. Uma cidade que apareceu no mapa depois da colonização grega, digamos assim, sob o império de Alexandre o Grande. Mas quando foi no 2º século antes de Cristo, a cidade já estava anexada ao novo emergente e poderoso Império Romano que conquistava toda aquela região. Quando foi no século IV depois de Cristo, já com o imperador Constantino convertido ao cristianismo, ele mesmo, Constantino, decidiu explorar melhor aquela região por causa da sua localização estratégica. A cidade de Bizâncio ficava num pedaço de terra que é conhecido ali como Chifre de Ouro, que fica às margens do Estreito de Bósforo, um canal de 32 quilômetros que liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Tem uma importância para a navegação e comercial, sobretudo, fundamental. E por isso Constantino decidiu como que transferir a capital do Império, Roma, para Bizâncio, que passou a se chamar Constantinopla, cidade de Constantino. Ali o cristianismo floresceu. Constantino construiu um mausoléu para sua família, que depois se transformou numa igreja, que depois pegou fogo, e quando no século V, no século VI depois de Cristo, foi reconstruída por Justiniano, Justiniano ao final da obra, diz a lenda, teria gritado assim: "Eis aí, Salomão, eu venci você." Tamanha era a beleza da igreja.
A região a oeste da Turquia é a região onde estavam, no começo da era cristã, as 7 igrejas para as quais Jesus envia cartas no Apocalipse. É no que hoje é a Turquia, a cidade de Tarso, onde o apóstolo Paulo nasceu. É na Turquia a região da Capadócia, onde o cristianismo floresceu de forma espetacular, templos construídos nas rochas, crentes, missionários. Eu diria para você que depois de Jerusalém, Israel, a Turquia é a segunda nação cuja história tem uma importância sui generis para o cristianismo. Só que veja como são as coisas. Por causa dessa decisão de Constantino de investir em Constantinopla e o crescimento da cidade, começou a haver uma certa rivalidade entre a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla. Algumas pequenas questões doutrinárias começaram a vir à tona e dividir os cristãos. Questões até sem importância, como por exemplo a questão do monofisismo. Jesus tem uma natureza ou duas? A questão do filioque. O Espírito procede do Pai e do Filho ou procede do Pai por meio do Filho? A igreja começou a entrar nessas pendências, que foram se agravando. A questão iconoclasta, sobre se a igreja pode ter ídolos ou não nos seus santuários, e se eles podem ser adorados ou não. O fato é que no século XI a igreja viveu um racha. A igreja do Oriente seguiu seu rumo, tendo Constantinopla como sua capital, o patriarcado dela em Constantinopla, e a igreja ocidental, latina, continuou com Roma como sua sede, vivendo a sua vida. Só que a igreja romana não aceitou esse cisma. E não demorou, irmãos, para que na 4ª cruzada da igreja latina ocidental para o Oriente, os exércitos romanos atacassem Constantinopla. E foi o maior banho de sangue da história das cruzadas. Cristãos matando cristãos. Uma igreja contra a outra. Carnificina. As cruzadas foram se sucedendo. E quando, no século XV, Mehmed II ficou conhecido para a história como Fatih, imperador otomano, chegou naquela região, a cidade de Constantinopla, que no seu auge chegou a ter 500 mil habitantes, naquele momento não tinha 50 mil. Por causa das guerras, das batalhas, o desânimo, as pessoas fugiram de lá. Quando o Fatih entrou em Constantinopla, pelos muros da cidade, e se pôs frente ao templo que Constantino havia construído e Justiniano havia reformado e que ficou conhecido como Hagia Sophia ou Santa Sofia, uma homenagem à mãe de Constantino. Diz a história que ele desceu do seu cavalo, prostrou-se em terra, pegou terra, jogou sobre a cabeça e chorou, por ver o que seres humanos eram capazes de fazer com lugares sagrados. Os soldados cruzados saquearam Hagia Sophia, destruíram Hagia Sophia, roubaram todas as joias que ornamentavam aquele templo. Um imperador muçulmano precisou chorar a tragédia de uma religião que estava em colapso, o cristianismo. Fatih tinha como grande desafio repovoar aquela terra que estava abandonada, destruída. Trouxe turcos para aquela região, rebatizou a cidade, chamou-a de Istambul, que significa Casa da Felicidade. E eu passei esses 6 dias lá, irmãos, chorando. A quantidade de mesquitas islâmicas espalhadas pela cidade. Há uma única igreja cristã em Istambul, autorizada pelo governo. Ela é dirigida por um pastor espanhol que está lá há mais de 20 anos e conseguiu na marra o direito de pregar o evangelho ali. Mas turcos não podem se converter àquela igreja. Só estrangeiros. As 7 igrejas são ruínas na Turquia. A Capadócia é lugar de turismo, mas não há mais sinal do evangelho por ali. A cidade onde Paulo nasceu não tem nenhum templo em que Jesus Cristo seja cultuado e adorado. Uma terra islâmica, com mesquitas a cada quarteirão. Você olha a paisagem e aquelas torres características das mesquitas tomam conta do cenário.
Todos os dias, 5 vezes por dia, os falantes das mesquitas são ligados e por 3 minutos, 5 vezes por dia, os muçulmanos são chamados a adorar o seu Deus. Mas o pior ainda estava por vir. Eu conheci um pouco mais da cultura islâmica e descobri algo que eu tinha ideia, mas não sabia que era assim tão característico. Os muçulmanos não têm nada contra Jesus. Nada. Consideram Jesus um profeta de Alá, como Abraão e como Moisés. 2 coisas que eles não aceitam em hipótese alguma. Que os cristãos considerem Jesus Deus, membro da Trindade, como se houvesse 3 deuses. Eles não entendem isso de maneira nenhuma e por isso consideram o cristianismo uma heresia. Mas segundo, e eu fiquei estarrecido aqui, eles não creem que Jesus seja mais que um profeta. E não creem que Jesus seja um profeta definitivo, porque o seu povo não seguiu as suas palavras. Eles defendem que Maomé foi necessário para trazer uma palavra definitiva de Deus, porque a palavra de Jesus caiu no descrédito na vida do seu próprio povo. Aí eu me lembrei do apóstolo Paulo dizendo que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Aí quando eu voltei, irmãos, e fui ler o texto que seria tema ou base para a nossa reflexão hoje, não teve como eu não ligar essas histórias. Por quê? Porque ficou evidente para mim que o Império Otomano e os turcos na sequência não conquistaram aquela região das nossas mãos. Eles tomaram o que nós abandonamos, por meio de concessões, de desgastes, de questões políticas e econômicas, religiosas, que nada tinham a ver com a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. Nós entregamos aquela região de mão beijada. Nas nossas brigas históricas, nas nossas crises, nós perdemos espaço no mundo. Vimos a igreja se transformar numa instituição fria, engessada, sem vida. E tudo começou por meio de sutilezas, você entende isso? Pequenas coisas, pontos doutrinários secundários, que acabaram virando um cisma, que acabou dando lugar à guerra e que hoje faz com que as portas para a nossa mensagem estejam fechadas, onde outrora foi o berço dos nossos melhores nomes. Essa carta escrita a Tiatira, ela me tocou de um modo especial na leitura, porque, primeiro, Tiatira era uma cidade comum. Os historiadores tentam resgatar algo de Tiatira que possa caracterizar melhor a cidade, mas não conseguem. Tiatira era uma cidade comum. Toda cidade gosta de ser capital de alguma coisa, não é assim? Capital do alimento, como o caso de Marília. Capital do vestuário, como Cianorte. Eu fui visitar uma cidade para pregar uma vez, uma cidade de 4.000 habitantes aqui da região, chamada Lobato. Cheguei no portal de entrada da cidade, estava escrito Lobato, capital da amizade. Eu achei tão lindo. Toda cidade quer ter um fator distintivo. Tiatira não tinha nenhum. Uma cidade boa para se viver, mas absolutamente comum. Talvez porque o fator distintivo da cidade fosse exatamente essa igreja que ali estava plantada. Igreja extraordinária. Tiatira, uma cidade comum com uma igreja fantástica em seu meio. Veja o que Jesus diz dessa igreja. Versículo de número 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Veja, o problema de Éfeso, por exemplo, nós já estudamos aqui a carta para Éfeso, era exatamente o contrário. Uma igreja que começou bem e foi ficando pior. Éfeso era boa no passado, mas ficou ruim no presente. Tiatira era o contrário, uma igreja boa, mas que foi ficando cada vez melhor. Ela não tinha problema com o primeiro amor.
Porque as obras de agora eram muito maiores do que as do princípio. Uma igreja crescente, qualquer pessoa que perguntasse como vai a igreja em Tiatira, ouviria a mesma resposta. Está uma bênção, irmão. Só que quem fala com essa igreja é este que no versículo 18 se apresenta assim, ó. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Os olhos de Jesus têm luz em si mesmos. Compreende isso? Os olhos de Jesus iluminam o que quer que ele veja. Os nossos olhos precisam que uma luz externa seja acesa para que nós enxerguemos. Se tudo estiver escuro, nós não vemos. Os olhos de Jesus não precisam de outra luz senão a própria. Seus olhos são como chamas de fogo. Ele esquadrinha, ele sonda. Ele diz para a igreja, então todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, verso 23. Os olhos de Jesus funcionam como um scanner de alta tecnologia, última geração. Ele olha e onde todos diriam tudo está bem, ele enxerga o que não está bem. É como um equipamento médico que recebe um corpo saudável para examinar e de repente identifica naquele corpo um começo de câncer. Células adoecidas, que estão localizadas, que estão restringidas a determinado espaço, mas que podem corroer, contaminar e adoecer todo o corpo. A igreja em Tiatira tem um câncer. E o nome desse câncer é Jezabel. Obviamente, Jezabel é um nome ilustrativo, simbólico. Faz uma referência a Jezabel do Antigo Testamento. Por quê? Porque a Jezabel do Antigo Testamento é uma estrategista, é ardilosa. Em linguagem popular nós diríamos que ela come pelas bordas. Ela consegue o que quer à custa de sutilezas, de enganos. Um dia ela chega em casa e seu marido está lá, emburrado, bicudo. Acabe era um bobalhão. E ele estava em casa com um rosto de bobalhão, com um jeito de bobalhão, com um bico desse tamanho. E ela perguntou para ele, Acabe, o que você tem? Eu queria tanto a vinha de Nabote e ele não quis me vender. Ela olha para ele e diz assim, você, o rei de Israel, feito uma criança chorona, porque alguém não quis vender uma vinha para você, deixa comigo. Ela armou para Nabote, desmoralizou publicamente, ele foi assassinado em praça pública. E ela foi lá e tomou posse da sua vinha. E entregou ao seu marido Acabe. Mulher sutil, ardilosa, estratégica. Você não reconhece a sua malignidade até que ela cumpra os seus propósitos. Havia uma Jezabel na igreja. Quem que era essa Jezabel? Uma profetisa da igreja. Tinha ministério na igreja. As pessoas da igreja a respeitavam. Ela era ouvida, ela tinha discípulos na igreja. O texto fala daqueles que cometem adultério com ela dentro da igreja. O que essa mulher dizia? Você sabe que o Império Romano tinha duas características muito essenciais, vamos chamar assim. De um lado, promovia todo tipo de liberalidade sexual. O Império se caracterizava por ser um ambiente de extrema libertinagem. Tudo era permitido. Homem com homem, mulher com mulher, grupos, em todo lugar, de todo jeito. Os templos espalhados em Roma eram espaços para ofertas cultuais que consistiam de relações sexuais entre os ofertantes e as prostitutas que serviam nesses templos. Uma nação muito erotizada e que tudo permitia. E de outro lado, uma nação muito festeira, festiva, que realizava eventos públicos gigantescos, mas todos com o mesmo objetivo: fortalecer a compreensão popular da divindade do imperador. Festas no Coliseu, nos teatros, nas arenas, todas
regadas a confissões de fé que diziam César é o Senhor. E quando os cristãos se convertiam, ou quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, essas duas características passavam a ser um problema. Porque o cristianismo não tem uma mensagem libertina e não aceita concorrência em relação ao senhorio de Cristo. E por isso muitos cristãos estavam sendo perseguidos pelo império nessa época em que as cartas foram escritas. Essa mulher se levanta dentro da igreja para dizer o seguinte: gente, nós estamos sofrendo à toa, não tem problema. Qual é o problema? A liberdade sexual. Qual é o problema? A gente comer o que o imperador oferece. Qual é o problema? A gente fazer o que todo mundo faz. Todo mundo faz, gente. Estamos aqui pagando um preço desnecessário. Vamos fazer o que todo mundo faz e a gente fica numa boa. E Deus é bom, tudo vai dar certo. Acontece que o mesmo Jesus que tem olhos de fogo, versículo 18, é o Jesus cujos pés são como bronze reluzente. Não tem como não pensar aqui naquela imagem do livro de Daniel, aquela estátua da visão de Daniel, que tem cabeça de ouro, tronco de prata, pernas de bronze, pés de ferro e barro. Então vem uma pedra cortada de uma montanha ao longe, choca-se contra os pés de ferro e barro e a estátua toda desmorona. Porque não adianta a estátua ser suntuosa e ter pés de barro, ela vai cair. Jesus não tem pés de barro. Ele tem pés fortes, firmes. Ele calca os seus pés com firmeza no chão e ele toma posse do chão em que ele pisa. E ele, com seus pés de bronze, fala com essa igreja dizendo: eu dei tempo a ela, versículo 21, para que se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender. Vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Veja, por que as pessoas caíam na conversa de Jezabel? Porque não queriam sofrer as perseguições do império. O que é que Jesus, com seus pés de bronze, está dizendo? Vocês vão fugir de um sofrimento e vão cair em outro, porque eu não vou deixar essa história quieta. E por que Jesus não deixa quieto? Porque Jesus sabe que mesmo as mais simples, discretas e aparentemente inocentes sutilezas podem destruir uma igreja. Assim como células cancerígenas podem destruir um corpo, sutilezas de Satanás dentro da igreja podem acabar com a igreja. Então, assim como um médico não trata o câncer com parcimônia. Quando meu pai teve câncer, nós obviamente não sabíamos que ele tinha câncer. Ele tinha uma rouquidão que não sarava e que finalmente começou a doer. Foi parar no Hospital Adventista em São Paulo. Fez uma série de exames. O médico não permitiu que ele fosse embora. Falou para minha mãe ir buscar as roupas dele, porque ele já ficaria por ali mesmo. Câncer você não trata de forma amena. É grave, é urgente, precisa ser extirpado. E o que quer que estivesse perto precisaria ser tirado também. Com isso não se brinca. Jesus fala à igreja como quem diz: com isso não se brinca. Olha o verso 23. Matarei os filhos dessa mulher. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, olhos de fogo, e retribuirei a cada um conforme as suas obras, pés de bronze. Mas aí quando chega o versículo 24, Jesus diz por que ele está fazendo tudo isso. Para que aqueles que não seguem a doutrina daquela Jezabel, e nem conhecem os profundos segredos de Satanás, como as pessoas gostavam de referir-se, a essa ideia de que você pode participar da vida de pecado, pois isso não vai trazer problema e ainda vai evidenciar a graça de Deus na sua história. Esses que não se dobraram diante desse engano, pudessem receber essa palavra: não porei outra carga sobre vocês. Por que Jesus é tão duro com a igreja? Porque ele sabe que o pecado é uma doença que corrói. E ele quer que a igreja viva na leveza da sua palavra.
Uma vez enfrentado o pecado com coragem, sobra uma vida de leveza que só o Senhor pode nos dar. Aquele que vencer, verso 26, e fizer a minha vontade até o fim, terá autoridade sobre as nações. Não vão governar as nações aqueles que fizeram o que todo mundo faz. Vão governar as nações aqueles que fizeram a vontade do Pai. Não dá para não comparar esse versículo com a ideia da estátua de Daniel que nós já mencionamos. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. O barro é as nações. Jesus tem cetro de ferro. Compreendem isso, irmãos? Compreendem o lado que nós devemos escolher nessa história? Qual é o lado vencedor aqui? Não é de um mundo que seduz para que todos façam o que todos fazem, mas de um Senhor que diz: confiem em mim e vocês vencerão comigo e terão autoridade sobre as nações. E veja que palavra linda. Versículo 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai e também a estrela da manhã. A estrela da manhã para os antigos tinha um significado muito forte. Os antigos não sabiam que essa luz no céu, uma época do ano pela manhã, é um planeta. Eles achavam que era uma estrela derradeira, que tinha uma luz tão forte que, ainda que todas as estrelas desapareciam com o final da noite, essa se sustentava. A estrela da manhã, que fica quando as outras vão embora. Jesus está dizendo que aqueles que estiverem com Ele vão permanecer quando tudo passar. Aleluia por isso. Tem 3 questões aqui que eu vou apenas pontuar. Primeira, precisamos estar atentos às sutilezas. Ninguém tropeça em montanha, nós tropeçamos em pedregulhos. O inimigo não destrói a nossa vida por meio de grandes coisas, mas por sutilezas que vão entrando na nossa vida. O casamento não acaba por meio de uma grande tragédia, mas de pequenas coisas que vão acontecendo e distanciando o casal. É uma palavra maldita daqui que não recebe o perdão dali. É uma conversa boba no escritório que não recebe o tratamento necessário e vai ganhando novos desdobramentos a cada novo dia. São sutilezas, irmãos. Ninguém acorda de manhã decidido a jogar a vida no ralo. Isso vai acontecendo aos poucos, dia a dia. É um engano aqui, outro engano ali, uma concessão acolá. E de repente eu estou me desviando do caminho numa tangente ainda estreita. Esse ângulo ainda é pequeno. É 1 grau no começo, mas lá na frente o espaço se tornou gigantesco. Ninguém desvia do caminho abruptamente. É um pequeno desvio que é tomado. Sutilezas. A primeira pergunta que eu me fiz diante desse texto é: Senhor, quais são as sutilezas presentes na minha vida hoje? Eu sutilmente deixei de ler a Tua palavra e já não tenho mais vontade de voltar a lê-la. Eu sutilmente enfraqueci a minha vida de oração. Sutilmente estou permitindo que uma pessoa entre na minha vida e influencie as minhas decisões sem nenhum temor do Senhor. Sutilmente eu estou me deixando encantar por esse projeto profissional ou financeiro, que eu quero tanto que dê certo que eu nem estou mais considerando a Tua vontade para mim. Senhor, quais são as sutilezas? Porque Jezabel parece uma bênção no começo. O problema é o estrago que ela faz lá na frente. Está bebendo demais, irmão? Houve festas no passado que você não passava de um copo e agora 3 latas não estão resolvendo? Vamos esperar o irmão virar um alcoólatra? Ou vamos perceber a sutileza? Quais são as sutilezas que estão presentes na minha vida hoje? Porque a segunda questão é que sutilezas têm que ser arrancadas pela raiz. A dureza com que Jesus fala à igreja vem da consciência que ele tem do quanto uma sutileza pode ser destrutiva. Arrancar sutilezas pela raiz. O que é que está entrando na sua vida
e que está te afastando de Deus. Arranque pela raiz, não tenha piedade. Jesus disse, se o seu olho faz você tropeçar, arranque-o. Porque é melhor entrar na vida sem um olho do que com os dois ir para o inferno. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus. Sutilezas têm que ser tiradas pela raiz. Eu quero me afastar. Eu estou numa conversa boba com gente que não tinha nada que está conversando esses assuntos comigo. Chega! A partir de amanhã eu estou fora disso. Não volto mais. Acabou, essa porta na minha vida, vai ser fechada hoje. Porque eu já aprendi que se eu andar perto do abismo, pode até ser que eu não caia, mas se eu andar longe, aí que eu não caio mesmo. Uma frase de Agostinho nas Confissões, ele diz assim, quem ama o perigo, nele cairá. Quem ama o perigo, nele cairá. Sutilezas têm que ser arrancadas pela raiz. Qual é a sutileza? Falta de perdão? Raiz de amargura? Você guarda rancor no coração em relação a alguém? Vai esperar isso virar o quê? Para confessar isso diante do Senhor e arrancar isso pela raiz. Como é que arranca rancor pela raiz? Indo conversar com a pessoa que é o objeto do seu rancor. Com o coração decidido a perdoar e a deixar isso para trás. Qual é a sutileza? Identificou? Qual é o tratamento? O tratamento é radical, porque a sutileza é câncer. E nenhum tratamento ameno dá conta de câncer. E finalmente, prepare-se para a leveza que Jesus vai dar para você. Arrancada a sutileza pela raiz. Um caminho novo, livre, amplo, aberto, abençoado por Deus se coloca na sua frente. Outra carga não haverá. A autoridade espiritual na sua vida, a estrela da manhã como promessa. Tome uma decisão corajosa hoje aqui e veja Deus pôr a sua vida no eixo. Decida hoje fechar a porta das sutilezas que estão entrando e veja Deus colocar a sua vida no rumo, um caminho abençoado para o seu coração. Irmãos, eu não quero virar uma Turquia pessoal. Eu não quero. Eu não quero daqui a 30 anos ter uma história cristã e um coração fora do caminho. Eu voltei da viagem pensando que quem está em pé cuida para não cair. Eu não quero sutilezas na minha vida me afastando do meu Deus. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu vou herdar a estrela da manhã. Você comigo. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.